João capítulo 21, a partir do verso 11. Vamos ler juntos. João 21, a partir do verso 11, que diz: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Olha que interessante, Pedro ficou magoado, pois Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Você pode fechar seus olhos por um instante? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado, nós começamos a semana da melhor forma, na Tua presença, na Tua igreja, em comunidade, glorificando e exaltando o Teu nome. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, assim como tem feito através dos louvores e agora através da Tua palavra pregada. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Igreja, olha que interessante, que depois desse grande momento da ressurreição, que nós podemos dizer, sem dúvidas, que foi o maior momento de toda a humanidade, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, e adivinha, ele vai encontrar uma pessoa em específico, Pedro, que vai ser o nosso personagem de hoje. Vocês sabem que ultimamente nas minhas mensagens eu tenho colocado ênfase em algumas pessoas, e hoje não vai ser diferente. Quero pensar junto com você, como Jesus reagiu impondo condições para o serviço, e nós vamos colocar uma ênfase nessa jornada, nesse relacionamento, nesse contato com Pedro. E se você observar toda a jornada de Pedro, toda a sua trajetória, o seu relacionamento com Jesus, você vai perceber que também Pedro era um discípulo cheio de altos e baixos no seu relacionamento. Nós temos episódios nas Sagradas Escrituras, onde a gente fica maravilhado com aquilo que Pedro faz, com o que acontece com ele. Por exemplo, nós temos a transfiguração, nós temos ele declarando que Jesus é o Cristo, nós temos ele andando sobre as águas, mas ao mesmo tempo nós vemos ele afundando, nós vemos ele querendo idolatrar toda uma coisa que foi glorificada na sua frente, nós vemos ele sendo impossível, cortando, ou tentando de alguma forma repreender Jesus. Não, você não vai ser crucificado. Então podemos notar que Pedro é um discípulo de altos e baixos, assim como eu e você. Na nossa jornada, como discípulos de Jesus, como discípula de Jesus, nós temos os nossos altos e baixos. Nós temos os nossos momentos, sim ou não? E é importante entender isso, porque aqui,
nesse texto que acabamos de ler, se você prestar atenção, você vai ver que é um encontro marcado, cheio de significados, cheio de direcionamentos para nós. E João descreve o momento em que Jesus prepara uma fogueira, como a gente acabou de ler aqui. E essa é a segunda fogueira depois da crucificação. Então, eu gostaria, hoje nós não temos a ajuda dos slides aqui, mas eu gostaria que no seu imaginário você colocasse duas fogueiras. Desse lado aqui vai ter aquela fogueira que vai dizer para nós como somos tão pecadores. E tudo isso aqui está registrado em João 25, a partir do verso 25 até o verso 27. Então nós temos essa fogueira aqui, desse meu lado direito, dizendo para nós somos tão pecadores. E desse outro lado nós temos a segunda fogueira. Essa fogueira diz para nós somos tão amados. E é interessante poder notar isso, porque a primeira fogueira nos mostra uma verdade dura ao nosso respeito: somos miseráveis pecadores. Entender isso é muito importante. Mas a segunda fogueira vai dizer para mim e para você outra grande verdade: somos profundamente amados, apesar de quem nós somos. Então, de um lado, nós temos essa fogueira, colocou no seu imaginário, momento que Pedro está negando Jesus, pecador, miserável. Mas do outro lado nós temos a outra fogueira aqui, dizendo que ele é amado, que nós somos amados. Então João relata que os discípulos voltaram a pescar, depois desse episódio da crucificação, de todo esse acontecimento. E voltar a pescar, minha gente, veja que isso é muito significativo, porque depois de tudo que eles viveram com Jesus, de todos os episódios, de todos os ensinamentos, de tudo aquilo que eles viram com seus próprios olhos, eles voltaram a pescar. É como se na mentalidade ficasse: eu vou voltar para a minha vida aqui, porque isso aqui não deu certo. Eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de Jesus, porque isso aqui não deu certo. Isso aqui não foi para frente, não teve progresso. E a Bíblia diz isso muito claro: voltaram a pescar, voltaram. E eles estavam ali tentando, e não pescavam nada. Então o homem na praia, olha que interessante, e João sempre faz questão de nos dar os detalhes das coisas, porque este homem que estava na praia grita. O que esse homem grita? Joguem a rede do outro, joguem a rede do outro lado. E eles jogam e pescam 153 peixes grandes. A pesca maravilhosa, algo impressionante. E sabe o que me chama a atenção aqui? Se você é maravilhado assim como eu nas histórias dos discípulos, você vai perceber que quando Jesus chamou Pedro, ele também estava pescando, sim ou não? Quando Jesus chamou Pedro, eles também vivenciaram uma pesca maravilhosa. É como se Jesus estivesse ressignificando esse chamado. É um encontro diferente agora. Voltando lá no início do chamado. Pedro, você não vai ser só um pescador de peixes. Ou melhor, você não vai ser um pescador de peixes. Você vai ser um pescador de homens. E começa tudo lá, a jornada, os ensinamentos, a caminhada. E depois de tudo isso, Jesus crucificado,
e eles voltam a pescar. E a gente se depara com esse texto novamente. Naquele primeiro encontro, Pedro cai de joelhos diante de Jesus, maravilhado com a pesca. As redes quase estão rompendo de tanto peixe. E ele cai de joelho e diz: afaste de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno, eu não mereço. E ali ele vai reconhecendo Jesus, ou melhor, ele vai entendendo algo que é aqui que de verdade fica muito mais claro. Então veja que ali naquele momento, João olha para ele e fala: Pedro, é ele. Pedro, olha lá na praia, esse cara que gritou, é ele, é Jesus. E aí, meus irmãos, Pedro cai em si, e a Bíblia diz que ele correu feito doido, quase 90 metros até a praia, e ao chegar na praia, ele encontra uma fogueira, pães e peixe, um café da manhã preparado. É um encontro marcado. Deixa eu dizer algo muito especial para você que está aqui hoje. Jesus tem um encontro com você hoje aqui. E Ele veio te encontrar hoje. Há pessoas que precisam desse encontro, amém? E Jesus ali preparou um café ao pé da fogueira, e ali Jesus tem uma conversa profunda com Pedro. E essa conversa profunda, cheia de significados e de missão, tem tudo a ver comigo e com você. Depois da refeição, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E a Bíblia diz que Jesus repetiu essa pergunta 3 vezes. Você notou isso, sim ou não? 3 vezes ele pergunta. E por quê? Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora Jesus, com amor, reconstrói Pedro 3 vezes. Olha que interessante isso. Pedro entende que não merece esse amor, que jamais poderia merecer. Entende que o relacionamento deles, naquele momento, naquele instante, é um relacionamento que não é baseado na sua performance. O relacionamento que temos com Jesus não é baseado em performance profissional. O relacionamento que temos com Jesus não pode ser baseado nas nossas conquistas e principalmente em algum tipo de conhecimento, seja teológico ou não. O nosso relacionamento com Jesus deve e é baseado na obra de Cristo. Então Pedro responde: Senhor, Tu sabes. Olha que interessante, olha que profundo isso. Senhor, Tu sabes. E ele diz: Tu sabes de todas as coisas. Todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E essa resposta, posso dizer que é a resposta que Jesus esperava, Célia. É a resposta que Jesus esperava. Por quê? Porque tu sabes tudo sobre mim. Ao declarar que o Senhor sabe tudo sobre você, ao declarar que Jesus sabe tudo, tudo sobre você, você está dizendo que você entende a sua soberania, que você entende que Ele é o Senhor dos senhores. Tu conhece as minhas palavras, Tu conhece os meus passos, as minhas fraquezas, as minhas limitações, os meus pecados de estimação. O Senhor conhece todas as coisas. Depois que eu saio desse auditório, o Senhor sabe de todas as coisas.
Antes de chegar nesse auditório, brigando com a minha esposa, discutindo com os meus filhos, o Senhor sabe de todas as coisas. As minhas falhas no caráter, a minha falta de palavra, o Senhor sabe de todas as coisas. Os meus acertos, a minha generosidade, as minhas renúncias, o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele diz: tu sabes que eu te amo. E depois dessa declaração tão profunda, Jesus olha para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, agora que você foi curado, transformado pelo amor, pela justiça divina, apacenta as minhas ovelhas, compartilha essa mensagem, compartilha esse evangelho, sirva como eu servi você. Aí a gente volta lá para João 13, Senhor, o que você está fazendo? Eu vou lavar os teus pés. Não, Senhor. Pedro, entenda, eu preciso fazer isso. E aí Pedro, sempre muito exagerado, então lava logo tudo. Pedro, agora que você entendeu, faça como eu fiz com você. Sirva, apacenta as minhas ovelhas. Leve ao mundo esta mensagem. E Pedro se tornou um grande pregador do evangelho, sim ou não? Quantas pessoas se converteram só na sua primeira pregação? Muitas pessoas. Pedro se tornou um grande apóstolo, um grande líder. Pedro é transformado, Pedro é curado, Pedro é encontrado novamente. Pedro se torna um grande pescador de homens, um grande pregador. O que nós podemos aprender aqui então, diante dessa forma que Jesus reage, podemos aprender uma coisa muito significativa. Escreva isso no seu coração de uma vez por todas. Jesus é o amor que vem ao nosso encontro. Jesus é aquele que vai ao nosso encontro. É o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Jesus é aquele que vai te encontrar no teu quarto escuro. Jesus é aquele que vai encontrar na cama do hospital. Jesus é aquele que vai te encontrar no local do acidente. Jesus é aquele que vai te encontrar na sua depressão, na sua angústia, na sua ansiedade. Jesus é aquele que te encontra no caminho. Jesus é aquele que te encontra quando ninguém mais quer te encontrar. Ninguém vai tão longe que o amor de Deus não alcance, que não te encontre. Isso é extraordinário, irmãos. Jesus vai te encontrar. E eu espero que seja hoje. Eu espero que seja aqui e agora. E que você esteja bem atento quando Ele chegar perto de você. Assim como Ele chegou na vida de Pedro. Porque Jesus, Ele toma a iniciativa, Ele é quem resgata, Ele é quem salva. A graça de Deus nos alcança onde estamos, apesar de quem somos. Escute isso, nós passamos a vida buscando em nossos filhos, no nosso casamento, em conquistas profissionais, em prosperidade financeira, um tal de amor para preencher o vazio do nosso coração. Nós queremos buscar isso em experiências mundanas, nós queremos buscar este amor em relacionamentos, em namoro, em ficâncias. Mas o único que pode nos oferecer amor incondicional é Jesus. O único que vai preencher o vazio do nosso coração, porque Ele é suficiente. Jesus pode fazer isso.
E Ele tem feito isso na vida de muitos e muitas. Olha o que Ele diz em João 4, a partir do verso 13, para uma mulher. Ele diz assim: quem beber desta água, tornará a ter sede. Consegue lembrar desse episódio? Jesus conversando com uma mulher samaritana. Ele diz: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você entende isso? Amém? É uma fonte inesgotável. Fonte de água viva, inesgotável. Talvez no seu coração, em algum momento da tua vida, você se pergunte, você questione: será que Deus realmente me ama? Será que eu sou amado por Deus? Olha o meu passado, olha a minha vida agora. Sou terrível. Eu tenho magoado muita gente, eu tenho decepcionado muitas pessoas. Eu não estou vivendo uma vida muito nota 10. Será que eu mereço esse amor? Será que eu mereço ser amado? Será que eu mereço ser encontrado por Jesus? A minha resposta é sim. Deus ama você. Deus tem um amor incondicional por você. Há uma frase do Billy Graham que eu gosto muito. Ele diz assim: Deus provou o seu amor na cruz, quando Cristo sangrou e morreu. Ele declarou ao mundo: eu te amo. Eu te amo. É o que Jesus diz para mim e para você hoje. Você é pecador, mas você é profundamente amado. Paulo disse em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que incrível isso. As duas maiores verdades do Evangelho. De um lado, somos profundamente pecadores, mas do outro lado, somos profundamente amados. E isso mudou totalmente, de uma maneira radical, a vida de Pedro. Se você deseja servir no ministério, se você deseja servir com excelência a sua família, se você deseja servir com qualidade no seu trabalho, nos seus empreendimentos, se você deseja servir uns aos outros, você precisa entender isso. O Evangelho não é um caminho de autodesenvolvimento. Nós não estamos buscando aqui um negócio coach de altas descobertas espirituais, metafísicas. Não! É um caminho de autossacrifício, de renúncia, de entrega total. Isso é o Evangelho de Jesus. Mas muitos de nós estão meio que entendendo isso errado. Eu sou um cara que admira muito a história de Billy Graham. Já li quase todos os livros e pregações, e tenho algumas histórias que eu sempre gosto de trazer para o meu repertório. E tem uma que se encaixa muito aqui agora que eu lembrei. Um homem pegou um porco para ele, da fazenda de um amigo, e trouxe para casa. O pastor talvez conheça essa é velha. E aí ele trouxe o porco para casa, deu um banho, irmãos, colocou roupa no porco, colocou acessórios no porco, colocou até acessórios, viu, Jair? Deixou o porco bonitinho, estimação, sabe aquele porco bonito, rosinha? Colocou o porco na sala para assistir um filme com o porco. O porco estava bonito, estava fofinho, estava cheiroso, coisa linda de se ver. Mas o homem vacilou, abriu a porta e o porco saiu. Depois de algumas horas ele achou o porco. Adivinha onde é que o porco estava? Aonde, Cássia? Na lama.
Quantos de nós não somos assim? Bonitos por fora, mas por dentro nada muda. Na primeira brecha, na primeira oportunidade, voltamos para a lama do pecado. Quantos de nós achamos que mudar o guarda-roupa já é o evangelho? Mudar a playlist do seu Spotify, do YouTube, algo do tipo, é o evangelho agora. Mudar o seu vocabulário, antes palavrões e agora glória a Deus e aleluia. O evangelho é uma transformação de dentro para fora. Não adianta praticar coisas que Deus abomina durante a semana e no domingo levantar as mãos e querer a sua presença. Quando a porta se abre, nós saímos e voltamos para a lama. Mas aqui nessa história foi diferente. Naquela fogueira, aquele momento, aquele encontro marcado, virou o lugar da cura, o lugar da transformação. Pedro negou Jesus ao pé de uma fogueira, mas ao pé de uma fogueira, Pedro foi curado. Pedro foi transformado. Jesus transformou o enganador, ou melhor, o negador, em um servo de excelência, em um servo pregador, porque o evangelho é isso, é um novo começo, em Jesus uma nova vida, em Jesus uma nova criatura, em Jesus tudo se faz novo. Não somos mais definidos pelo nosso passado, não somos mais definidos pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Agora quem define a nossa identidade é Cristo. Talvez alguns de vocês no começo da jornada foram altamente criticados por seus parentes, pelos seus amigos. Agora você é crente. Tu curtiu as baladas doidas com nós, agora tu é crente. Tu fez tudo o que tinha que fazer, agora vai dar uma de crente. Quem define a sua identidade agora é Cristo. Se mantenha firme e verás a glória de Deus. Se mantenha firme e Deus vai curar, Deus vai transformar. E provavelmente Deus vai usar você. E Deus ele vai usar você, Ele quer usar você. Em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez. É o evangelho de Jesus transformando. Enquanto não entendermos a gravidade do pecado, não vamos compreender a grandeza do amor. Pode perceber naquele que mais serve na igreja, pode perceber naquele líder que mais trabalha, pode perceber naquele missionário, naquele pastor que faz mais pelo reino de Deus, pode perceber que o nível de consciência da sua condição pecaminosa é enorme. Ele entende a grandeza do amor, do sacrifício de Jesus por ele. E não tem outra saída, não tem outro estilo de vida, a não ser viver para servir, a não ser viver para amar, a não ser para viver para Jesus. Porque muitos de nós ainda não entendemos que temos que viver para Jesus, e não viver para nós. Isso não é o evangelho. Tim Keller tem um livro chamado O Pai Pródigo. Nesse livro tem uma parábola de Pedro. Olha o Pedro aparecendo aqui de novo. Aí, olha, escuta essa, gente. Pedro estava com Jesus ali, os discípulos. E aí Jesus fala assim, bem cedo, da manhã, bem cedo: pessoal, eu quero pedir um favor para vocês. Os discípulos já ficaram atentos. Fala, Jesus, pode falar que a gente vai fazer. Eu quero que cada um de vocês pegue uma pedra para mim.
eu quero que cada um de vocês pegue uma pedra para mim. E aí os discípulos começaram a pegar umas pedras assim, ó. Os caras foram até crossfiteiro, hein? Lá? Até crossfiteiro, pegou umas pedras pesadas, colocou lá no ombro. E Pedro não viu muito significado nisso. Aí ele pegou uma pedrinha assim, Peixoto, colocou no bolso. E aí foi, pela manhã, Jesus curando, ensinando, fazendo o ministério. Chegou a hora do almoço, todo mundo cansado. E aí Jesus falou: cadê a pedra que eu pedi para vocês pegarem para mim? Aí todo mundo apresentou, né? Estão com fome? A gente está com fome, Senhor. Trabalhamos muito nessa manhã. Levantou as mãos e transformou a pedra em pão. Quem estava com a pedra grande ficou com aquela baguela de pão gigante, sabe? E Pedro com aquele pãozinho da Santa Ceia, pastor. Aquele pãozinho de queijo, humilde. Aí todo mundo se fartando ali. E Pedro. Aí chegou a parte da tarde, para trabalhar mais, porque Jesus não para, Jesus trabalha o tempo todo. E aí Jesus falou novamente: olha, peguem uma pedra para mim. E Pedro fez o quê? Agora sim. Andou uns 20 metros, pegou a maior pedra que ele viu. Meu amigo quase arrebentou as costas. Colocou no ombro, agora sim, quando chegar na janta, hoje eu vou forrar o bucho. E aí foi o ministério, cura, ensina, transformação, ensino. Jesus chegou ali na boquinha da noite, pararam perto de um rio. E aí, pessoal, grande foi o nosso dia hoje. Deus fez coisas grandiosas. E aí, estão com fome? Aí os discípulos: sim, Senhor, nós estamos com fome. E Pedro: agora é o meu momento. Aí Jesus falou: então jogue essas pedras no rio, porque eu vou pagar a conta de vocês hoje, o jantar é por minha conta. Pedro ficou doido. Peraí, eu passei o dia, a tarde carregando aquela pedra, eu pensei que eu não estou entendendo. E aí, Jesus chegou para Pedro e disse: é eu que não estou entendendo, Pedro. Eu pedi para você pegar uma pedra para mim, mas você só pensou em você. E assim muitos de nós vivemos o nosso relacionamento com Jesus assim. Queremos para mim, queremos viver para nós, queremos servir a nós mesmos, pensar nos nossos próprios interesses. Mas Jesus quer que você viva para Ele. Porque quando a gente vive para Ele, quando a gente busca o seu reino e a sua justiça, as demais coisas são... Olha que lindo isso. Precisamos entender de uma vez por todas que o amor de Jesus, esse amor incondicional, pela qual a gente fica maravilhado, pela qual a gente canta, esse amor exige uma resposta. Esse amor exige uma resposta. A pergunta que Jesus faz a Pedro continua ecoando hoje. Jesus pergunta para mim e para você: você me ama? Você entendeu o meu amor? Jesus tomou a iniciativa. Ele garantiu um relacionamento na cruz do Calvário. Agora Ele, nessa noite, chama eu e você para uma conversa na fogueira. E a gente vai fazer isso agora. Por favor, o pessoal da mídia, se prepara. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e escutasse agora o som da fogueira. Pode aumentar, por favor. Jesus está contigo agora no pé da fogueira. Eu não sei como você veio hoje no culto. Eu não sei como tem sido os seus meses neste ano de 2025.
Conheço as lutas de alguns aqui, os desafios de alguns aqui, porque compartilham comigo. Mas com certeza da grande maioria não. Mas o Senhor sabe da sua jornada. Ei, tem pão e peixe para você agora. Senta aí um pouquinho e conta para Jesus. Conta para Jesus as suas lutas. Conta para Jesus os seus desafios. Questiona se for o caso. Mas aproveita esse encontro hoje no pé da fogueira. Se você que está aqui hoje ainda não tomou uma decisão de ser discípulo de Jesus, de ser discípula de Jesus, de seguir Jesus, esse é o seu momento agora. De estar com Jesus. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pode abrir seus olhos. Depois vocês me contam aí se vocês viram Jesus aí, viu? Essa bucha, essa esponja, é eu e você. É a nossa vida. E aqui nesse recipiente, com água, é o Evangelho. Muitos que estão aqui, estão com a vida cristã, mais ou menos dessa forma. Não transborda. Tem uma película aqui. Posso mergulhar quantas vezes for, mas não transborda. Não absorve nada. Vem para a igreja todos os domingos, até ler a Bíblia, diz que ora, diz que é crente, mas não transborda, não absorve. Está com uma película aí. Essa película pode ser o seu coração de pedra. Todas as vezes que você nega o chamado de Jesus. Essa película é a sua vida pecaminosa, os seus pecados. Você não quer abrir mão da sua vida pecaminosa. Você quer insistir nisso. Você quer insistir em caminhar para a morte. Você quer insistir em viver uma vida pesada, sem a presença de Jesus. E nós estamos aqui hoje, querendo arrancar essa película de você, tirar esse coração de pedra, e colocar um coração de carne, para que quando você receber e entender de uma vez por todas, mergulhar no Evangelho, você comece a transbordar, e você vai transbordar na sua casa, você vai transbordar no seu local de trabalho, você vai transbordar na sua igreja local, na sua igreja, você vai transbordar, você vai ser cheio da presença de Deus. Você pode se colocar de pé?